galera, tudo bem com vocês? Vamos resolver fazer a correção de nossa última atividade, que consiste na gente resolver esses sistemas lineares utilizando a regra de Cramer, né? Então, para iniciar a regra de Cramer, a gente vai fazer o quê? Pegar os coeficientes de x, y e z aqui do sistema e montar dentro de uma matriz que a gente vai calcular o determinante, certo? Esse primeiro determinante será chamado de determinante geral. A primeira coluna dele será formada pelos coeficientes de x, ó. Esse x aqui, o coeficiente dele é 1. Aqui o coeficiente de x é 2 e aqui é 5. Então, a primeira coluna fica dessa maneira. A segunda coluna será formada pelos coeficientes de y, aqui, ó. 1 positivo, menos 3 e menos 1. E a terceira coluna, formada pelos coeficientes de z, 2, 1 e menos 1. Então, para a gente calcular esse determinante aqui, precisamos repetir as duas primeiras colunas, já que vamos usar o método de Sarri, né? E aí, fazendo o cálculo do determinante, vamos ver o que vai dar aí. 1 vezes menos 3 vezes menos 1 é 3 positivo. 1 vezes 1 vezes 5, 5 positivo. 2 vezes 2 vezes menos 1, menos 4. Ok. Fazendo a setinha agora para o outro lado, lembrando que inverte o sinal, né? 1 vezes 2 vezes menos 1 está dando menos 2. E a gente vai usar mais 2. 1 vezes 1 vezes menos 1 está dando menos 1. A gente sabe que tem que usar o sinal ao contrário, né? Mais 1. E aqui, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Está dando negativo, a gente vai usar positivo. Então, nosso determinante geral aqui, vou colocar aqui embaixo. Determinante geral é... Aqui vai somar tudo aqui, né? Esse positivo aqui, ó. 36, 41, menos 4 é 37. Esse é o determinante geral. Então, o que a gente vai fazer agora é calcular dx, dy e dz, né? Lembrando que para a gente, a solução do sistema são os valores de x, y e z que satisfazem as três equações aqui do sistema, né? E pela regra de Cramer, o procedimento é esse. Então, agora que a gente já calculou o determinante geral, a gente passa agora ao cálculo de dx. Esse dx vai ser o quê? Vai ser o determinante, muito parecido com esse que a gente já fez. Só que agora a diferença é que aqui, onde eu utilizava os coeficientes de x, como é cálculo de dx, eu não vou utilizar os coeficientes de x agora, eu vou utilizar os elementos que estão na igualdade. Então, aqui essa primeira coluna vai ficar assim, 4, 0 e 3. Segunda coluna, normal, coeficientes de y, 1, menos 3 e menos 1. E coeficientes de z, 2, 1 e menos 1. 2, 1, menos 1. Vamos repetir as duas primeiras colunas, né? Ó, 4, 0 e 3. 1, menos 3 e menos 1. Então, pronto. E agora vamos ao cálculo do dx, então, né? Nem vai ficar aqui. 12 positivo. Aqui. 3 positivo. E 2 vezes 0 vezes menos 1, 0. Contrário agora, 1 vezes 0 vezes menos 1 é 0. 4 vezes 1 vezes menos 1 é menos 4, então a gente vai usar mais 4, que aqui a gente inverte, né? E 2 vezes 3 vezes 3 está dando menos 18, a gente vai usar mais
mais 18. Calculando aqui esse determinante, esse dx, né? Ó, 18 mais 12 é 30, mais 4, 34, mais 3, 37. Está calculado o nosso dx. Mesma coisa agora com y, cálculo de dy. Quem vai ser dy? Mesmo sistema. Os coeficientes de y agora vão ser os elementos da igualdade. Os de x e z continuam os mesmos. Então, aqui, coeficiente de x, 1, 2 e 5. O de y será a igualdade, 4, 0 e 3. E de z continua o mesmo, 2, 1 e menos 1. Vou repetir as duas primeiras colunas, né? E vamos ao cálculo do dy. 1 vezes 0 vezes menos 1 é 0. 4 vezes 1 vezes 5, 20, positivo. 2 vezes 2 vezes 3, 12, positivo também. Voltando, lembrando que inverte sinal. 4 vezes 2 vezes menos 1 é menos 8. A gente vai usar mais 8, né? 1 vezes 1 vezes 3 é 3 positivo. A gente vai usar 3 negativo. E 2 vezes 0 vezes 5 é 0. Então, o nosso dy, ele é 32 mais 8, 38, menos 3. Não. 32 mais 8, 40, menos 3, 37. Então, está calculado dy. Está calculado dy. Então, agora, o cálculo de dz. Né? Cálculo do dz, para a gente encerrar a nossa conta. Então, como é que vai ficar aqui o dz? Mesma situação, os coeficientes de z agora serão os elementos da igualdade. Esses aqui. Então, os de x mantêm os mesmos, 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Os de y os mesmos, 1, menos 3 e menos 1. E os de z agora serão os elementos da igualdade, 4, 0, 3. 4, 0 e 3. Repete-se as duas primeiras colunas. E vamos para a continha. Como é que vai ficar aí? 1 vezes menos 3 vezes 3, menos 9. 1 vezes 0 vezes 5 é 0. 4 vezes 2 é 8, vezes menos 1 é menos 8. Voltando. 1 vezes 2 vezes 3 é 6 positivo, vamos usar o 6 negativo. 1 vezes 0 vezes menos 1 é 0. E 4 vezes 3 vezes 5 é 60. Aqui deu negativo, sabemos que temos que usar ele positivo, né? Então, como é que vai ficar aqui esse dz? dz vai ficar 60 menos, aqui está dando menos 15, menos 8 é menos 23, 37. 37, dx, dy, dz, tudo 37. Então, veja, o que a gente precisa agora é encontrar os valores de x, y e z. Quem será o x? O x será o quociente aqui dessa divisão, dx sobre d. Lembrando que o dx já calculamos aqui em cima. É 37 o dx. Então, está aqui, 37. Sobre o d, que é esse determinante geral do início da conta, que também é 37. 37 sobre 37 é 1. Então, determinamos o valor de x. Mesma coisa vamos fazer com y. O y ele será dy sobre d. dy já foi calculado, está aqui, 37 também. O d vai ser o mesmo para todos, que é o determinante geral lá do comecinho da conta. Esse cara aqui, ó, 37. Então, aqui também o resultado é 1. E o z, vou fazer aqui embaixo o z, ó.
O Z, mesma situação. O Z ele é o DZ sobre o determinante geral. O DZ está calculado aqui em cima. É 37. O determinante geral também é 37. Então, o Z também vale 1. Ou seja, a solução aqui do nosso sistema é 1 para x, 1 para y e 1 para z. Então é isso aí, pessoal. Resolvida a letra A.